Mas afinal de contas, como você pode transformar o seu projeto Rails em um aplicativo nativo na App Store e na Play Store sem que você precise gastar extensas horas, semanas e meses desenvolvendo aplicações para cada uma das plataformas? Essa é uma pergunta que realmente você pode se fazer e eu vou te mostrar como você pode fazer isso utilizando apenas tecnologias que existem dentro do Rails e uma pequena fração daquilo que há de nativo dentro de plataformas como o Android e o iOS. Se você gostar desse conteúdo, é claro, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e de repente mandar para aquele seu amigo ou amiga que quer entender mais sobre esse assunto que nós vamos falar aqui hoje. Criar um projeto para o iOS e para o Android não precisa ser um trabalho doloroso, você não precisa ser especialista em desenvolvimento mobile, mas você pode sim atingir um resultado profissional e um resultado muito fluido, simplesmente utilizando o que eu vou falar nesse vídeo. Agora que você já está vendo aqui o projeto na minha tela, isso aqui é o Hotwire Hub, que é um projeto que utiliza mais ou menos os mesmos princípios do Tab News e do Reddit para você postar conteúdo, né? Então temos aqui uma estrutura de entrar, cadastrar, tem a parte básica e tem também aqui os detalhes de comentários, você pode entrar para votar, fazer coisas básicas aqui. Essa aplicação, ela é uma aplicação web e eu vou te dizer que você pode fazer com que esse projeto que você está vendo aqui, ele se transforme num aplicativo nativo. Para isso você vai precisar apenas fazer alguns ajustes no seu projeto e é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vou explicar como você cria uma estrutura de configuração de um jeito simples, fácil e funcional e como que o resultado da aplicação que você tem aqui vai se transformar. Antes de mais nada, eu quero dizer que nós vamos utilizar aqui o iOS para uma questão mais didática, mas o funcionamento do que você vê para o Android é muito similar. A única diferença é que um você vai utilizar o Xcode e para o outro você vai utilizar a estrutura do Android Studio. Ambos são grátis para você fazer o download, tem apenas uma restrição aqui para o iOS que você vai precisar utilizar um Mac, mas você pode utilizar o Android para o Windows e o resultado vai ser muito parecido com esse que eu vou mostrar aqui para você hoje. Nós vamos criar aqui um projeto e para esse projeto você vai selecionar a plataforma que a gente está criando, que é o iOS, e você vai dizer que é um aplicativo. A partir daqui você vai dar um nome para ele, você vai precisar, obviamente, ter um ID da Apple, mas no caso do Google é um pouquinho diferente, e você vai precisar preencher as informações do seu ID. Aqui, no caso, é sempre o endereço do site ao inverso, né? Então, Invenio Dev BR, BR Dev Invenio App, e aqui o nome do nosso aplicativo, que é Hotwire Hub. A partir daqui você vai definir, no caso, o storyboard, e a linguagem é o Swift. Você pode trazer outras confirmações. Isso aqui que eu estou trazendo está dentro da documentação do próprio projeto. Eu estou me baseando no que a gente tem aqui. Então você cria o projeto com os nomes que a gente definiu e depois você pode salvar ele na pasta que faz mais sentido. A partir daqui você tem um projeto que ele está zerado e você precisa, na sequência, adicionar uma dependência. No caso, se você está utilizando o iOS, a dependência é essa. E para adicionar é um processo bem simples também. Você vai só clicar em Files e a partir daqui você vai dizer que você quer adicionar uma dependência. Add Package Dependencies. No caso, eu já havia utilizado anteriormente, então já está aqui delimitado, mas você coloca aqui na URL e você deixa as configurações padrões, tá? Sempre no projeto, confirma se está o nome do teu projeto aqui e a partir daqui você já deixa a configuração. Manda adicionar, você fez a adição e pronto. O projeto já está adicionado, ele está aqui e você só vai agora compatibilizar com as configurações que você tem para o seu projeto Rails. Seu projeto Rails, se ele estiver rodando em localhost, só um detalhe muito importante aqui que a gente não pode esquecer. Para localhost, geralmente aplicações mobile não acessam. Então você vai precisar acessar utilizando algum formato de HTTPS, endereço de rede, coisas do gênero. Para o meu exemplo aqui, eu vou utilizar um serviço chamado ngrok, que é grátis e você consegue utilizar aí também no seu projeto. Agora então que eu já iniciei o ngrok, aqui a gente tem um endereço, é só nós seguirmos com a configuração. Neste caso, no iOS existe um arquivo chamado SceneDelegate que delimita qual é o fluxo de carregamento da interface. Nesse arquivo, nós vamos precisar então fazer o import do Hotwire Native, que é o arquivo que você vai ver aqui na janela, e nós, importando o Hotwire Native, nós podemos agora fazer algumas configurações. A primeira delas vai ser definir um root URL
Aqui no caso você vai sempre definir o endereço da sua aplicação final, tá? No caso do seu servidor de produção. Aqui tem esse site, que é o nosso exemplo, e eu vou mostrar para você como que ele funciona. Ele é um site real, você pode acessar ele pelo próprio navegador, mas quando você acessa este processo através do emulador do iOS, você vai ver que o resultado dele é um aplicativo que funciona de uma forma um pouco mais organizada. Se a gente vier aqui trocar, vamos fazer aqui uma adição, e eu mando rodar, por exemplo, a partir daqui você vai ver que o aplicativo do iOS, na hora que ele inicializar o emulador, ele já vai trazer com o site do Hotwire Native, né? Esse exemplo que a gente viu aqui. E essa estrutura de navegação ela já está implementada também. Se você fizer as configurações básicas, você vai ter um funcionamento já de trazer para o modal, fechar a janela, fazer todo o processo que é necessário, tá? Então, a partir daqui, ó, você já tem a estrutura funcional, ele já vai carregar as informações e você só precisa definir aqui. Então, ele já traz aqui as barrinhas, ó, bem funcional mesmo. Então, a primeira coisa aqui é que o projeto está funcional, a gente não tem nenhuma estilização, nenhuma customização aqui. Se eu vier aqui, já troquei, vamos trocar o URL com base no que a gente tem aqui no ngrok, que já está configurado. E nós vamos tentar acessar o projeto. Só fazer um rebuild, né? Ele vai substituir a versão que nós buildamos ali no aplicativo. E a partir disso, ele vai carregar ou ele vai dar erro. É normal que essa página aconteça, tá? Se você está rodando em desenvolvimento, você vai precisar autorizar a URL que ele está pedindo aqui, porque senão ele não vai funcionar. Nesse caso, você vai vir aqui em Development. A partir do processo de Development que você tem, você só vai adicionar uma única linha aqui de configuração, que é para liberar o host. E você para a sua aplicação, já que é um arquivo de configuração, e você inicia novamente, que vai dar certo. A partir disso, funcionou? Você vai dar um retry, e o resultado que você vai ter para esse projeto, ele é muito parecido com o que tem aqui. Perceba que ele carrega, funciona, mas ainda tá com cara de um site para interface. Uma coisa que incomoda um pouco é essa questão dessa janela, né? Esse menu aqui em cima, que geralmente aplicativos nativos não tem. Então, a gente precisa fazer com que esse processo esteja oculto. Uma coisa que é interessante, e a gente precisa sempre se lembrar, é que no caso do Hotwire Native, diferentemente do que você tem para projetos de PWA, para projetos que você utiliza uma interface, um site embutido dentro de um aplicativo, você vai poder customizar informações, você vai poder criar condições entre o que você quer exibir, aquilo que você não quer mostrar, aquilo que você quer que seja diferente, e para as telas que você quer que tenham um componente nativo ou que elas sejam totalmente reescritas. Essas telas você vai desenvolver na tecnologia que é a tecnologia padrão da plataforma que você está utilizando. Se você escolher o iOS, você vai fazer esse pequeno ajuste utilizando o Swift. Se você utilizar Android, você provavelmente vai utilizar fazendo Kotlin. O que é importante que a gente entenda é que para a parte do que a gente está delimitando aqui no nosso projeto, nós vamos simplesmente fazer alguns ajustes utilizando estruturas nativas. A primeira coisa que eu quero demonstrar para você é que o Hotwire Native ele tem um helper que a gente pode utilizar para trazer o funcionamento para a parte do ocultar aquele header, né? Então a gente vai vir aqui em Application, nós vamos, primeira coisa, tirar esse estilo daqui. Então eu vou jogar ele dentro de onde ele deve estar, que é aqui dentro do Bootstrap. A partir disso, nós vamos fazer um ajuste visual no nosso template. Essa parte do nav, nós sabemos que isso pode ser um partial. Então você vai, por exemplo, declarar o partial aqui, render, layouts, navbar. Então nós criamos aqui um partial, que é sempre com underline, né? navbar.html.erb. Ótimo. A partir daqui, o que você pode fazer que funciona muito bem para essa estrutura é fazer um render condicional. Uma das ferramentas que você vai ter aqui com o Hotwire Native é fazer um Hotwire Native App. Ao contrário, né? Não é um if, mas sim um unless. Então, se ele não for um Hotwire Native App, ele renderiza. Para o site que nós estamos vendo, ele continua renderizando. Se viermos aqui no emulador e mandarmos atualizar, ele já oculta a interface.
É mais ou menos essa dinâmica que nós vamos fazer para outras coisas da interface. Aqui no index, por exemplo, a gente pode pegar esse posts recentes, esse tipo de estrutura que nós temos aqui e ocultar, tá? Então dá para você fazer dessa forma. É um jeito, um tratamento bem simples e isso pode se aplicar a qualquer coisa, como por exemplo o título. Se a gente tiver, por exemplo, um título, vamos usar aqui um parêntese, nós podemos fazer assim. Então se ele é Hotwire Native App, o que nós queremos que seja o título é apenas o nome da aplicação nesse caso, como é a tela principal. Então ele vai ficar Hotwire Hub. Tudo junto, né, no caso, que é um nome. E assim, ó, na hora que a gente atualiza, ele já muda o título aqui pra gente. No caso da internet, ele continua funcionando no mesmo formato. E aqui, então, nós já vemos o primeiro recurso. O que ele faz por debaixo dos panos é verificar se o cliente que está acessando é o cliente que pertence ao Hotwire Native. Tá? Isso tanto para Android quanto iOS. Todas as configurações que você fizer a partir daqui vão funcionar tanto para qualquer uma das plataformas, mas existem algumas coisas que você pode fazer que vão além dessa configuração e que ainda vão trazer um resultado melhor ainda. Uma coisa que você vai perceber é que se a gente acessar aqui a janela, ela está ficando muito grudada, né? Então a gente queria um espaço adicional só para quando fosse uma estrutura de mobile. Neste caso, a melhor alternativa que você tem para fazer isso é você utilizar uma estrutura. Aqui no application, você pode, aqui tem um app, né? Você pode trocar para, em vez de ficar com app, passar um nome específico. Para quem não sabe, app indica que ele carrega todos os assets, tá? Todos os style sheets. Uma outra coisa seria passar esse head para baixo, porque assim você tem um controle maior para a estrutura que você está implementando. Então você pode colocar isso em páginas que não vão interferir no funcionamento, né? O application não vai interferir no funcionamento. E nós vamos adicionar um outro style sheet aqui, que é um style sheet focado no mobile. Neste caso, então ele vai se chamar mobile, né? Que é o nome que nós vamos dar para o nosso CSS. E a partir disso, nós podemos fazer aqui um if, porque aqui sim é um if. Hotwire Native App. E aqui eu crio um arquivo que se chama mobile.css. Nós vamos então colocar um body, e nesse body nós vamos procurar um container, que é o que nós queremos de imediato. Vamos adicionar um padding, né, de 1, e a partir daqui, se a gente observar, ele já gera um pequeno espaço. Aqui ele também gera, mas a gente depois vai ocultar esse item aqui para não ter problemas. E olha que coisa legal, a gente já trouxe aqui um espaçamento, um processo funcional aqui, e eu posso customizar essa cor, essa janela, caso eu entenda que faz sentido. Nesse caso aqui existe esse plus que a gente pode fazer, que é dentro da estrutura aqui do App Delegate, você pode fazer algumas customizações aqui, que foi o que eu fiz no aplicativo que eu desenvolvi. E de repente você pode se perguntar, por que que o Hotwire Native é diferente em relação a outras tecnologias, como por exemplo o React ou até mesmo o PWA? E é muito simples, porque quando você está criando uma aplicação Rails, você tem um conjunto de tecnologias que já traz essa dinamicidade que a gente precisa, que é o caso do que a gente chama de Hotwire, que é composto pelo Turbo, o Stimulus e agora também pelo Hotwire Native, que antes a gente chamava de Strada. Então essa tecnologia ela já existe há algum tempo e ela foi aprimorada agora nas versões mais recentes. O que tem de diferente quando a gente compara com outras tecnologias é que, por mais que ele abra um WebView, vocês viram que é, na técnica, um WebView, você consegue interagir com elementos dentro da sua aplicação, trazendo a regra para o lado do Rails, e também você consegue criar algumas outras coisas que eu já vou mostrar em breve, que também vão trazer uma dinamicidade e um funcionamento adequado para o seu projeto. Com certeza isso vai simplificar o desenvolvimento. O objetivo do Hotwire Native, para você que de repente possa se perguntar, mas o Hotwire Native ele vai substituir completamente? Eu ainda prefiro utilizar o React Native. Pois é, e sinto informar, se você acha que realmente o Hotwire Native vai substituir tudo, você não entendeu o motivo
de estarmos utilizando desenvolvimento mobile com Rails. A ideia principal é trazer para projetos que fazem uso dessa tecnologia a simplicidade que você tem do mobile, né? A simplicidade que você tem no back-end, no front-end do Rails para o mobile. Então, sem você precisar ficar criando projetos extensos, aprender complexidades adicionais de desenvolvimento de novas tecnologias, recursos e etc., você consegue trazer uma dinâmica de funcionamento simples. Para projetos que de repente você precisa utilizar desenvolvimento offline, né, que você quer que faça sincronização offline, que seja de repente um jogo que vai funcionar com recursos 3D, o Hotwire Native não é a melhor tecnologia e tudo bem, porque é isso mesmo que a gente espera. Eu tenho projetos que utilizam React Native, tenho projetos que já fiz que utilizam as estruturas nativas e que tem esse motivo para existir assim. Mas para esses projetos que você vai criar de repente para tirar sua ideia do papel, para trazer um portal de conteúdo igual esse que a gente mostrou ali, você de repente quer trazer um CRM, qualquer dinâmica, que seria uma aplicação SaaS, né, um Software as a Service, você quer trazer uma interface que é o mobile, independentemente do dispositivo que você esteja falando, você provavelmente vai utilizar o Rails porque ele vai nadar de braçada e o Hotwire Native vai simplificar o desenvolvimento do seu mobile porque você consegue trazer as regras todas unificadas e funcionais. Além disso, uma coisa que existe dentro do Hotwire Native que provavelmente vai te ajudar pra caramba é que já existe nativamente dentro dele a estrutura de navegação por abas, barras de navegação, pilhas, com aquelas transições suaves que existem em qualquer aplicativo nativo, e tudo isso já embutido nesse SDK, nessa estrutura que você vai utilizar para desenvolver suas aplicações do Rails dentro do mobile, seja ele iOS ou Android. Então vamos para a demonstração aqui. Nós podemos ver, por exemplo, que existe uma parte de navegação na hora que a gente abre a nossa aplicação, né, para trazer aqui que deveria abrir usando um modal. Para fazer esse tipo de ajuste, é um processo que é relativamente simples. Se a gente olhar aqui a parte de configurações de paths, nós precisamos disponibilizar um JSON nesse formato aqui. Já deixei isso separado aqui para a gente não gastar muito tempo com isso. Você pode criar um controller. A única gestão que eu vou pedir para você fazer é que você gere um controller de configurations que vai ser acessível para a sua aplicação. E esse controller, ele tenha uma rota para o iOS e outra para o Android. As configurações elas são diferentes dentro dos dispositivos. Quando a gente fala de Android, ele tem as nomenclaturas um pouquinho diferentes, apesar que seja um JSON muito similar. Então é só para a gente se atentar a isso, né, e não se perder. Você vai gerar um controller aqui, mas depois que você gerar o seu controller, você vai gerar duas views aqui dentro. Tá? No meu exemplo, como eu estou usando só iOS, eu vou gerar então só a view de iOS. Você vai colocar iOS, eu recomendo que você versione, né, para caso precisar alterar. Então iOS V1, até mesmo para que não quebre a aplicação antes de lançar nada na loja, coisas do gênero, tá? E a partir daqui você vai vir aqui em Routes e você vai declarar a sua rota, tá? Então ficaria uma coisa parecida com isso aqui que eu vou escrever: get configurations. A partir dela, você pode vir aqui e colocar o JSON. É o mesmo JSON que nós vimos ali no exemplo, só que adicionando a parte do usuário. Então aqui é bem simples, não tem muitos segredos. E aí você vai aqui na configuração, né, como ele pede, você usar o app delegate, e no app delegate nós vamos configurar essa estrutura. Aqui no app delegate, no mesmo lugar que eu falei que a gente pode customizar, né, a interface, fazer alguns ajustes, você pode sobrescrever aqui, import Hotwire Native, não pode esquecer. E aqui eu vou colocar o paths. Uma boa prática é que nós façamos sempre uma adição local e outra remota, porque tem um fallback, né? A ordem é sempre o que está por último prevalece, então o server prevalece em relação ao arquivo, mas neste caso a gente cria a mesma versão aqui local, né? Vou chamar aqui de path, então vou criar um novo arquivo chamado paths.json. Você pode usar conteúdos diferentes, mas é que se você precisar atualizar, a sua aplicação atualiza, mas é importante ter um aqui para primeiro acesso, para não quebrar a aplicação, né? Então é sempre importante fazer essa delimitação aqui. Passar aqui o URL. Ao substituir o aplicativo, você vai conseguir
ter um resultado parecido com esse que eu vou mostrar aqui. Você vai clicar em ler mais, na hora que você clicar em entrar para votar, ele abre um modal. De um jeito simples e fácil, só um JSON foi suficiente para que nós façamos a configuração principal para trazer essa dinamicidade. Além disso, existe um recurso dentro do Hotwire Native chamado de Bridge. Você pode criar componentes nativos de interface, por exemplo, que fazem compartilhamento, que tocam rádio, por exemplo, que é o que eu utilizei no aplicativo que eu desenvolvi, que eu falo um pouco mais a fundo no curso do Native Express, mas que nós vamos fazer essa interface, né, esse processo, ele acontece porque você cria alguns elementos. Isso está delimitado aqui na própria documentação, então se a gente olhar aqui em Bridge Components, quando você desenvolve, por exemplo, esse botão aqui e você faz um comportamento para ele, você vai criar um controller de estímulos, que é específico, né, um Bridge Component. Você delimita algumas informações e você dá o comportamento, ele pode interagir com elementos da própria interface. Então você consegue disparar um evento, fazer um submit de um formulário, por exemplo, um botão que quando você abre o modal, que um salvar, que faz o submit do formulário. Você consegue fazer isso utilizando um componente de ponte, tá? Um bridge. E você vai fazer uma pequena implementação aqui utilizando o Swift, se você estiver usando iOS, ou o Android, se você estiver utilizando o Android. Na web funciona do mesmo jeito, a única coisa que muda é a implementação. E você registra o componente depois, tá? Você pode ainda aplicar algumas ocultações de botões, coisas que você precisa fazer, nos mesmos moldes do que eu já expliquei aqui nesse arquivo mobile, tá? Depois eu vou deixar isso disponível lá para os alunos que estão lá na Academia do Ruby, eles vão poder ver esse projeto com mais detalhes e a gente vai fazendo algumas implementações para evoluí-lo no decorrer do curso. Mas é importante você saber que só isso que eu expliquei aqui já traz uma dinamicidade suficiente para que você possa tornar o seu projeto muito mais funcional e um projeto que ele é muito mais completo e fluido em comparação se você estivesse fazendo um site embutido, uma gambiarra para trazer funcionamentos básicos. E a melhor coisa que tem quando você utiliza estruturas que estão integradas ao Rails é que qualquer processo de deploy, atualização que você fizer, já disponibiliza novos recursos que você fez sem precisar implementar estruturas nativas. O que você já fez de nativo já está disponível. Se você precisar lançar novos recursos, não tem problema. Você pode submeter uma nova versão de correções de bugs ou até mesmo de novos componentes a partir da estrutura nativa, mas se você fizer coisas que são parecidas com essa aqui, já são suficientes. Se você criou um comportamento nativo, essa navegação que não parece só um site, tenho certeza que a Apple vai aprovar de primeira seu aplicativo, porque afinal de contas, você criou uma experiência única para quem está usando o iOS e até mesmo o Android. Então, se você gostou do que você viu, tenho certeza que você não pode perder a próxima aula, onde eu vou explicar todos os detalhes que você precisa saber e que pouquíssimos manuais te contam do que é que você precisa para aprovar seus aplicativos na loja, quais são as restrições e as dicas que eu te dou para tornar a aplicação ainda melhor e como você pode encurtar o seu caminho e não sofrer dos mesmos problemas que eu e diversos outros desenvolvedores sofreram quando foram criar suas primeiras aplicações. Afinal de contas, existe sim uma forma fácil de utilizar o Hotwire Native que vai além do que você viu, que já é muito simples. Se você gostou, não esqueça da próxima aula, onde eu falo sobre tudo isso. Até mais!